Agora vamos dar seguimento na segunda parte do Evangelho de Maria Madalena. Precisamos voltar a 325 d.C., ao Concílio de Niceia. Naquele ano, o imperador romano Constantino convocou mais de 300 bispos cristãos para a cidade de Niceia, na atual Turquia. A questão oficial era teológica: definir a natureza de Cristo, seu relacionamento com Deus Pai e resolver disputas doutrinárias. Mas, de acordo com os documentos históricos preservados sobre esse concílio, havia uma agenda política muito maior: unificar o cristianismo sob uma única doutrina controlada pelo império. Constantino havia se convertido ao cristianismo recentemente, ou pelo menos declarado tolerância aos cristãos após séculos de perseguição. Mas havia um problema. O cristianismo no início do século II não era uma religião unificada. Era um mosaico de diferentes comunidades, tradições, textos e interpretações. Havia cristãos góticos que acreditavam no conhecimento interior direto. Havia cristãos judeus que seguiam a lei mosaica. Havia cristãos que veneravam Maria Madalena como a principal apóstola. Existiam comunidades lideradas por mulheres. Dezenas de evangelhos, o Apocalipse, os Atos dos Apóstolos e cartas circulavam em diferentes regiões, o que era caótico para um império que precisava de controle, hierarquia e uniformidade. De acordo com os registros históricos do concílio, Constantino precisava que todos os cristãos crescem nas mesmas coisas, orassem da mesma forma e seguissem a mesma autoridade. E para alcançar isso, segundo pesquisadores que estudaram esse processo, foi necessário primeiro definir uma doutrina oficial e declarar todas as outras como heréticas. Segundo, selecionar quais textos seriam considerados a palavra de Deus e quais seriam rejeitados. Terceiro, estabelecer uma hierarquia eclesiástica com autoridade centralizada. Em Niceia, de acordo com as crônicas que sobreviveram, foram tomadas decisões que mudariam o cristianismo para sempre. O credo niceno foi estabelecido, definindo a natureza de Cristo como consubstancial ao Pai, uma fórmula teológica que excluía as interpretações góticas arianas. Em Niceia, de acordo com as crônicas que sobreviveram, foram tomadas decisões que mudariam o cristianismo para sempre. O credo de Niceia foi estabelecido, definindo a natureza de Cristo como consubstancial ao Pai, uma fórmula teológica que excluía o gnosticismo, o arianismo e outras variantes do cristianismo primitivo. Mas o mais importante para nossa história é o que aconteceu com os textos sagrados. Embora o processo formal de canonização do Novo Testamento levasse mais algumas décadas, segundo pesquisadores que estudaram os documentos da época, em Niceia foram estabelecidos os critérios para determinar quais textos seriam considerados inspirados por Deus e quais seriam rejeitados. Os critérios oficiais, de acordo com as tradições preservadas, incluíam, em primeiro lugar, a apostolicidade. O texto tinha que ser atribuído a um apóstolo ou alguém próximo aos apóstolos. Em segundo lugar, a ortodoxia. O texto tinha que estar de acordo com a doutrina então considerada correta. Em terceiro lugar, o uso universal. O texto deveria ser amplamente aceito nas principais igrejas, mas aqui reside o problema apontado por estudiosos contemporâneos. Esses critérios eram circulares. Como determinar o que é ortodoxo se a ortodoxia ainda está sendo definida? Como mensurar o uso universal se comunidades inteiras que utilizavam certos textos eram declaradas heréticas? De acordo com evidências documentais, o processo de seleção foi muito mais político do que espiritual. Textos que empoderavam mulheres foram sistematicamente rejeitados. Textos que ensinavam o acesso direto a Deus sem intermediários eclesiásticos foram declarados heréticos. Textos que retratavam conflitos entre os apóstolos foram considerados problemáticos, e textos que apresentavam Maria Madalena como uma figura de autoridade espiritual foram completamente excluídos. O Evangelho de Maria foi excluído, o Evangelho de Filipe foi excluído, a Pistis Sophia foi excluída, o Diálogo do Salvador foi excluído, e dezenas de outros textos que circulavam nas primeiras comunidades cristãs foram excluídos, e não apenas excluídos. De acordo com decretos imperiais subsequentes, a posse desses textos heréticos tornou-se um crime punível com severas penas. A destruição sistemática desses manuscritos foi ordenada. Bibliotecas inteiras foram queimadas. Comunidades que se recusaram a entregar seus textos foram perseguidas. É por isso que é tão extraordinário que alguns textos tenham sobrevivido. Alguém, em algum lugar do Egito no século 24, quando as perseguições contra os textos góticos se intensificaram, tomou uma decisão corajosa. Em vez de entregar seus livros sagrados para serem destruídos,
selou-os em um jarro de cerâmica e os enterrou no deserto. E lá permaneceram por 16 séculos enterrada até 1945, quando Muhammad Ali al-Zaman encontrou o jarro enquanto cavava em busca de adubo. Esses textos sobreviveram porque alguém se recusou a deixá-los serem apagados da história. Alguém considerou essas palavras sagradas demais, importantes demais, verdadeiras demais para permitir que o poder político as destruísse. E graças a esse ato anônimo de resistência, hoje podemos ler as palavras que a Igreja institucional tentou enterrar para sempre. Palavras como estas do Evangelho de Maria: não imponham regras além do que o Salvador determinou, nem façam leis como se fossem legisladores, para que vocês não sejam dominados por elas. Você consegue perceber por que esse texto era perigoso? Ele dizia explicitamente: não permitam que instituições religiosas criem regras que não vêm do próprio Jesus. Não se deixem controlar por sistemas de poder que se interpõem entre vocês e o divino. Essa mensagem era absolutamente incompatível com uma igreja que estava construindo exatamente isso: um sistema hierárquico de controle, regras e intermediários obrigatórios entre os fiéis e Deus. Portanto, de acordo com a análise de pesquisadores contemporâneos, a exclusão de Maria Madalena do Evangelho não foi um erro teológico, mas sim uma decisão política deliberada. Uma decisão que silenciou a voz de uma das figuras mais importantes do cristianismo primitivo e que deixou milhões de cristãos por quase 2000 anos sem conhecer a verdadeira dimensão do papel de Maria Madalena na história sagrada. Maria Madalena não foi a única mulher cujo papel foi minimizado, distorcido ou completamente apagado da história cristã oficial. Houve muitas outras. E quando você começa a investigar suas histórias nos textos que conseguiram sobreviver, um padrão perturbador emerge. O cristianismo primitivo tinha muitas mulheres em posições de liderança, mas à medida que a igreja se institucionalizou e se tornou mais patriarcal, essas mulheres foram sistematicamente apagadas da memória coletiva. Veja Júnia, por exemplo. Em Romanos 16.7, Paulo escreve: saúdem Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, que são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Leia essa frase novamente. Notáveis entre os apóstolos. Paulo afirma explicitamente que Júnia era uma apóstola, e não apenas uma apóstola qualquer, mas uma proeminente, distinta e renomada. Mas aqui está o problema. Cúnia é um nome feminino e, durante séculos, segundo estudiosos que analisaram traduções bíblicas, tradutores e copistas mudaram seu nome para Júnias, uma forma masculina inexistente em grego, porque não conseguiam aceitar que Paulo tivesse chamado uma mulher de apóstolo. Somente no século XX, quando estudiosos revisaram manuscritos gregos antigos, foi confirmado que o nome original era definitivamente Júnia, feminino. Uma apóstola havia sido transformada em homem devido ao desconforto patriarcal dos copistas medievais. Há também Febe, mencionada em Romanos 16.1 ou 2. Paulo a chama de diaconisa da igreja em Cencrais e pede que ela seja recebida de maneira digna dos santos. De acordo com as tradições preservadas nos escritos patrísticos, Febe foi provavelmente a portadora da carta aos Romanos, uma das epístolas mais importantes do Novo Testamento. Isso significa que Paulo confiava nela não apenas como líder da igreja, mas também como sua representante pessoal junto à comunidade cristã em Roma. No entanto, durante séculos, segundo pesquisadores, seu título de diaconisa foi minimizado ou simplesmente traduzido como serva, obscurecendo seu verdadeiro papel de liderança. E quanto a Priscila? Ela é mencionada 6 vezes no Novo Testamento, sempre ao lado de seu marido, Áquila. Mas aqui está o detalhe fascinante. Em 4 dessas 6 menções, o nome de Priscila aparece antes do de seu marido. Na cultura greco-romana, de acordo com estudiosos bíblicos, isso era extremamente incomum e significativo. Sugeria que ela detinha maior proeminência ou autoridade. Em Atos 18.26, quando Apolo é encontrado ensinando com uma compreensão incompleta do Evangelho, são Priscila e Áquila que o levam à parte e lhe explicam o caminho de Deus com mais precisão. Uma mulher corrigindo e ensinando um mestre-homem no primeiro século. Mas essa história raramente é enfatizada nos sermões ou ensinamentos cristãos contemporâneos. Há também Maria, a mãe de João Marcos, em cuja casa a igreja primitiva em Jerusalém se reunia. Atos 12.1. Ela não era simplesmente uma anfitriã. De acordo com as tradições preservadas, ela liderava aquela comunidade, assim como as 4 filhas de Filipe, mencionadas em Atos 21.9, que eram reconhecidas profetisas na igreja primitiva. Profetisas, mulheres que falavam em nome de Deus,
cuja autoridade espiritual era reconhecida e respeitada. Então, o que aconteceu? Como passamos de um movimento em que as mulheres eram apóstolas, diaconisas, profetisas, líderes da igreja, donas de casa e professoras, para uma instituição que, durante séculos, proibiu as mulheres de pregar, ensinar ou exercer qualquer autoridade espiritual? A resposta, segundo pesquisadores que estudaram os 3 primeiros séculos do cristianismo, é complexa, mas clara. À medida que o cristianismo se espalhava pelo mundo greco-romano, adotava as estruturas patriarcais dominantes daquela cultura. À medida que se tornou a religião oficial do Império Romano, exigiu hierarquias rígidas compatíveis com o poder imperial. E à medida que se institucionalizou, os líderes masculinos que controlavam as estruturas de poder não estavam dispostos a compartilhar esse poder com as mulheres. Assim, de acordo com evidências documentais, ocorreu uma supressão sistemática. Textos que retratavam mulheres em posições de liderança foram marginalizados ou excluídos. Nomes femininos em posições de autoridade foram alterados para nomes masculinos. Os papéis das mulheres foram reinterpretados como menos importantes, e qualquer evangelho ou texto que desse destaque a figuras femininas, especialmente Maria Madalena, era declarado herético e destruído. Mas a verdade tem uma maneira de sobreviver. Nas fendas de manuscritos antigos, nas tradições orais de comunidades marginalizadas, em textos enterrados no deserto e na intuição de milhões que sempre sentiram que há algo profundamente errado com a exclusão sistemática de 50% da humanidade de papéis de liderança espiritual. De onde você está assistindo a este vídeo? Estou emocionada em saber que essas verdades estão alcançando almas sedentas ao redor do mundo. Escreva o nome do seu país ou cidade. Vamos formar uma rede global de buscadores da verdade. Os textos gnósticos descobertos em Nag Hammadi não incluíam apenas o Evangelho de Maria Madalena. Havia vários outros documentos que a mencionavam em papéis de extraordinária proeminência e autoridade espiritual. E quando os lemos em conjunto, surge um retrato radicalmente diferente da Maria Madalena que a tradição oficial nos apresentou durante séculos. Vejamos a Pistis Sophia, um dos textos gnósticos mais extensos que sobreviveram. Este documento, preservado em um códice copta do século IV, mas provavelmente baseado em tradições do século II, apresenta diálogos entre Jesus ressuscitado e seus discípulos. E aqui está o mais surpreendente. Segundo estudiosos que analisaram este texto, Maria Madalena faz 39 das 46 perguntas dirigidas a Jesus. 39 de 46. Isso significa que ela participa mais do que todos os outros discípulos juntos. Pedro faz 6 perguntas. João faz uma. Os outros quase não aparecem. E as perguntas de Maria não são simples ou superficiais. De acordo com o texto, são indagações profundas sobre a natureza da realidade espiritual, o destino da alma, os mistérios do cosmos e o caminho para a salvação. Jesus responde às suas perguntas com ensinamentos extensos e complexos. E em um dado momento, segundo a Pistis Sophia, Jesus lhe diz: Maria, bendita és tu entre todas as mulheres da terra, porque serás a plenitude de todas as plenitudes e a perfeição de todas as perfeições. Estas não são palavras dirigidas a uma ex-prostituta que foi perdoada. São palavras dirigidas a uma iniciada espiritual de um nível superior, alguém que compreende os mistérios mais profundos, alguém que será a plenitude de todas as plenitudes. Mas há mais. No Evangelho de Tomé, outro texto de Nag Hammadi, que alguns estudiosos consideram tão antigo quanto os evangelhos canônicos, há uma declaração final perturbadora. Simão Pedro disse a eles que Maria deveria deixá-los, porque as mulheres não são dignas da vida. Jesus disse: Eis que a farei homem, para que ela também se torne um espírito vivente como vós, homens, porque toda mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. Essa declaração gerou um enorme debate entre os estudiosos. O que significa torná-la homem? De acordo com pesquisadores que estudaram o pensamento gótico, essa frase deve ser entendida em um contexto simbólico, não literal. Na cosmologia gótica, segundo as tradições preservadas nesses textos, o masculino representava o espírito ativo, o divino, o completo. O feminino representava a matéria passiva, o terreno, o incompleto. Quando Jesus diz que fará de Maria um homem, de acordo com essa interpretação, ele está dizendo que a elevará a um estado de plenitude espiritual que transcende as limitações da existência material. Não é uma declaração de que as mulheres biológicas são inferiores.
É uma declaração de que Maria alcançará um estado espiritual superior. Mas mesmo essa interpretação revela a tensão que existia nas primeiras comunidades cristãs em relação ao papel da mulher. Pedro, segundo esse texto, quer excluir Maria. Jesus a defende e a eleva. Esse padrão se repete diversas vezes nos textos góticos. No Diálogo do Salvador, outro documento de Nag Hammadi, Maria é descrita como a mulher que conhecia o todo. O todo, não uma parte, não um fragmento, a totalidade. Segundo esse texto, ela fez observações que surpreenderam os outros discípulos com sua profundidade. Na Sofia de Jesus Cristo, Maria faz perguntas que revelam uma compreensão teológica avançada. No Evangelho dos Egípcios, as tradições preservadas a associam a Sofia, a sabedoria, figura central do divino feminino no pensamento gótico. Há uma conexão consistente nesses textos entre Maria Madalena e Sofia, e isso é profundamente significativo. De acordo com a teologia gótica preservada nesses documentos, Sofia é a sabedoria divina que desceu ao mundo material para trazer conhecimento e libertação à humanidade. Maria Madalena, nesses textos, é vista como a encarnação humana dessa sabedoria divina. É por isso que Jesus a amava mais do que a todos os discípulos, segundo o Evangelho de Filipe. Não se tratava de favoritismo pessoal, era o reconhecimento de sua sabedoria espiritual. É por isso que ela pôde ensinar os apóstolos após a ressurreição, segundo o Evangelho de Maria, porque tinha acesso a um nível de conhecimento que eles ainda não haviam alcançado. E é por isso que ela representava uma ameaça tão grande para as estruturas patriarcais que se consolidavam dentro da igreja institucional. Porque se uma mulher pudesse ser aquela que sabia de tudo, se uma mulher pudesse ser a plenitude de toda a plenitude, se uma mulher pudesse ensinar os apóstolos e formular as perguntas mais profundas sobre os mistérios divinos, então todas as justificativas para excluir as mulheres da liderança espiritual ruíram. É por isso que esses textos foram declarados heréticos. É por isso que elas foram perseguidas, queimadas e enterradas, porque a imagem de Maria Madalena que apresentavam era incompatível com o cristianismo patriarcal que estava sendo construído. Mas esses textos sobreviveram. E agora, depois de quase 2000 anos, estamos redescobrindo a Maria Madalena que a igreja tentou apagar. A mestra, a sábia, a iniciada, a apóstola, a mulher que sabia de tudo. Por que os apóstolos esconderam as palavras mais perigosas de Jesus? Chegamos agora a uma das tradições mais persistentes e fascinantes sobre Maria Madalena. Uma tradição que não aparece nos evangelhos canônicos nem nos textos góticos, mas que foi preservada por 2000 anos na memória cultural de uma região específica da Europa, a Provença, no sul da França. Segundo as lendas preservadas nessa região, após a crucificação e ressurreição de Jesus, Maria Madalena, juntamente com outras figuras do círculo íntimo de Cristo, teve que fugir de Jerusalém. As perseguições contra os seguidores de Jesus estavam se intensificando. O perigo era real e iminente. Assim, de acordo com essas tradições, Maria Madalena embarcou em uma perigosa jornada para o oeste. O relato tradicional conta que ela chegou às margens da Provença, em um local hoje conhecido como Sainte-Marie de la Mer, junto com outras mulheres do círculo de Jesus, Maria Salomé, Maria Jacobe e, segundo algumas versões, Sara, a egípcia. Essa história é, historicamente verificável. Os pesquisadores acadêmicos são céticos. Não há documentação contemporânea que confirme a jornada, mas é justamente isso que a torna fascinante. A tradição é antiga, persistente e profundamente enraizada na cultura da região. A menção escrita mais antiga que sobreviveu data do século IX, mas, segundo estudiosos da tradição oral, as lendas locais podem ser muito mais antigas. E há elementos nessas tradições que merecem atenção especial. De acordo com as lendas provençais, após chegar à costa francesa, Maria Madalena refugiou-se numa gruta nas montanhas de Saint-Baume. Lá, conta-se, ela viveu por 33 anos em contemplação, jejum e oração. A gruta ainda existe. Ela fica a cerca de 900 metros de altura, em um penhasco íngreme. É um local de peregrinação que tem sido visitado por milhões de pessoas ao longo dos séculos. Reis, papas, santos, cruzados, todos fizeram peregrinações a esta gruta para honrar Maria Madalena. E na cidade vizinha de Saint-Maxime, a Basílica de Saint-Baume, segundo a tradição local, conservam-se as relíquias de Maria Madalena, incluindo seu crânio. Em 1279, de acordo com registros históricos, Carlos II de Anjou ordenou escavações na cripta da Basílica.
Um antigo sarcófago foi descoberto com inscrições que identificavam os restos mortais como pertencentes a Maria Madalena. Os ossos foram examinados. O crânio apresentava sinais de ter sido preservado utilizando técnicas condizentes com o século I. Isso comprova que Maria Madalena de fato viajou para a França. Não de forma definitiva, mas demonstra que, durante séculos, as comunidades cristãs dessa região acreditaram firmemente em sua presença ali. E aqui reside o elemento mais intrigante de todas essas tradições provençais, a conexão com as Madonas Negras. Por toda a região da Provença e arredores, existem dezenas de estátuas de Madonas Negras, figuras marianas com rostos e mãos escuras. Segundo alguns pesquisadores que estudaram essas imagens, muitas dessas Madonas Negras não representam originalmente Maria, a mãe de Jesus, mas sim Maria Madalena. E a pele escura, de acordo com essas teorias, poderia estar ligada a antigas tradições que associavam Maria Madalena ao Egito, à sabedoria africana, a cultos de mistério pré-cristãos de deusas negras. Há algo mais em Saint-Marie-de-la-Mer, o local onde, segundo a tradição, Maria Madalena chegou pela primeira vez à França. Ali acontece um festival anual nos dias 24 e 25 de maio. É uma celebração em honra a Sara la Negra, Sara la Kali, segundo a tradição cigana. E aqui a história se torna ainda mais fascinante, porque, de acordo com as tradições romani preservadas por séculos, Sara não era simplesmente uma serva que acompanhava as Marias em sua jornada. Sara era filha de Jesus e Maria Madalena, herdeira da linhagem sagrada, portadora do sangue de Cristo na terra. E os ciganos, segundo suas próprias tradições, consideram-se os guardiões desse segredo, os protetores de Sara, os preservadores de uma verdade que a Igreja oficial não tolerava. Todos os anos, dezenas de milhares de ciganos de toda a Europa fazem uma peregrinação a Saint-Marie-de-la-Mer para homenagear Sara, a Virgem Negra. Eles carregam sua estátua da cripta da igreja até o mar em uma procissão que mescla elementos cristãos com antigas tradições ciganas. E quando se vê essa devoção, essa persistência da tradição ao longo dos séculos, essa certeza inabalável de que estão orando alguém de suprema importância sagrada, é inevitável questionar: será possível que essas comunidades marginalizadas, perseguidas durante séculos, tenham preservado uma verdade que instituições poderosas tentaram enterrar? É possível que nas tradições dos ciganos, dos provençais, dos devotos das Virgens Negras, existam fragmentos de uma história que foi deliberadamente apagada dos registros oficiais. Não sabemos ao certo, mas o que sabemos é que algo extraordinário aconteceu nessa região da França, algo tão poderoso que gerou devoções que persistem até hoje, 2000 anos depois. Algo que conecta Maria Madalena, Sara Negra, as Madonas Negras, os ciganos, a uma corrente ininterrupta de resistência cultural contra a narrativa oficial. E talvez essa resistência, essa obstinada preservação de tradições alternativas, seja em si uma forma de testemunho, uma prova de que a verdade, mesmo enterrada, silenciada, perseguida, encontra maneiras de sobreviver em lendas, em grutas, em peregrinações anuais, na memória dos marginalizados, aguardando o momento em que poderá emergir novamente a luz. Você já sentiu que a história oficial de Maria Madalena estava incompleta? Que havia algo mais que não lhe contaram? Compartilhe sua intuição nos comentários. Quero saber o que ressoou em seu coração mesmo antes de ouvir essas revelações. Vamos agora mergulhar no âmago do mistério mais proibido de todos. Sara, a Negra, Sara la Kali. Segundo as tradições ciganas transmitidas oralmente durante séculos, Sara não era uma serva nem uma mera companheira na jornada para a França. Sara era filha de Jesus e Maria Madalena, herdeira direta da linhagem de Cristo, a portadora física do sangue sagrado na terra. E os ciganos se consideram os guardiões eternos desse segredo, os protetores de sua memória, os zeladores de uma verdade que as poderosas instituições religiosas não toleravam. De onde vem essa tradição? É difícil rastrear origens precisas em culturas que transmitem seu conhecimento mais sagrado oralmente, e não por escrito. Mas o que sabemos é que as comunidades ciganas veneram Sara la Kali com devoção inabalável há séculos. Todos os anos, nos dias 24 e 25 de maio, dezenas de milhares de ciganos de toda a Europa convergem para a pequena cidade francesa de Saint-Marie-de-la-Mer. Eles chegam em caravanas, em famílias multigeneracionais, mantendo uma tradição que seus ancestrais preservaram. E os ancestrais de seus ancestrais chegam à igreja fortificada, onde na cripta escura ergue-se a estátua de Sara, Sara Negra, com seu rosto escuro, suas vestes adornadas com joias e tecidos doados por devotos, seus olhos fitando das sombras.
Peregrinos tocam sua estátua, deixam oferendas, acendem velas e oram com uma intensidade que revela algo muito mais profundo do que a devoção religiosa convencional. Segundo antropólogos que estudaram essas peregrinações, existem elementos no culto que não são inteiramente cristãos. Há ecos de tradições mais antigas, de cultos a deusas negras, de veneração de figuras femininas divinas que antecedem o cristianismo. Mas para os ciganos, de acordo com suas próprias tradições orais, Sara é especificamente filha de Jesus e Maria Madalena. E é aqui que a história se torna fascinante e perturbadora. Se Sara era de fato filha de Jesus, isso significa várias coisas. Primeiro, que Jesus teve descendentes biológicos, que sua linhagem não terminou na cruz, que existem herdeiros diretos de seu sangue que caminharam sobre a terra. Seu tempo é agora. Seu despertar é necessário. Sua contribuição para o grande despertar da humanidade está esperando que você a reivindique. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e ative as notificações para não perder nenhuma revelação. Não perca o próximo vídeo, terceira parte do Evangelho de Maria Madalena, onde continuaremos a desvendar verdades que permaneceram ocultas por séculos. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Que Jesus te abençoe e ilumine seu espírito. Amém.